Abra agora a Santa Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Hoje nós vamos ler do verso 28 ao verso 30. Nosso tema, prosperando na Babilônia. Livro de Daniel, capítulo 3, do verso 28 ao verso 30. Irmãos, este é o nosso 14º estudo. E olha que ainda estamos em Daniel capítulo 3. Mas já inteiramos 14 estudos neste livro fantástico, que é o livro do profeta Daniel. O texto diz assim: Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos, do que servir ou adorar a Deus algum, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Até o rei teve que admitir. E o verso 30, que encerra o capítulo, fala: Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. O verso 30 encerra o capítulo. O verso 30 encerra a participação de Ananias, Misael e Azarias na Bíblia. A gente não ouve mais falar deles daqui para frente. Mas o verso 30 termina com uma frase que, à primeira vista, nos causa estranheza. Porque o verso 30 termina dizendo que então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Por que estranheza, meus irmãos e minhas irmãs? Porque prosperar na Babilônia é uma coisa estranha. Hoje a gente teve a formatura do Crown e a gente sabe que a prosperidade é algo que a gente busca, que a gente cultiva. A gente não é escravo do dinheiro, mas a gente quer proporcionar o melhor para a nossa família, amém? E a gente quer alcançar o melhor resultado com a nossa vida, os nossos esforços, os nossos talentos, os nossos dons. Isso não é pecado. Se você começou em uma empresa, você espera ascender na empresa. Se você abraçou uma profissão, você espera crescer na profissão que você abraçou. Se você é um profissional, você espera se tornar um melhor profissional, e isso não é errado, isso se chama excelência. Mas prosperar na Babilônia, isso é uma surpresa. Porque a gente esperava que 3 meninos crentes, consagrados, dedicados e santos, sobrevivessem na Babilônia. E olhe lá, porque a Babilônia era um ambiente totalmente hostil para os servos de Deus. A capital mundial da feitiçaria, veja você. Mas a Bíblia não diz que Sadraque, Mesaque e Abednego sobreviveram na Babilônia. A Bíblia diz que eles prosperaram, cresceram, se desenvolveram, eles decolaram. Meus irmãos e minhas irmãs, como é que a gente prospera na Babilônia? Como é que você cresce, prevalece, prospera e decola num ambiente hostil? Porque prosperar em Jerusalém não é tão complicado. Prosperar em um ambiente de honestidade, santidade, devoção a Deus, não é tão estranho. Mas prosperar em um ambiente hostil, você sabe do que eu estou falando? De um local de trabalho, onde há perseguição, inveja,
divisões, fofocas, mesquinharias, quando não, blasfêmias contra Deus, ateísmo, ridicularização da fé alheia, quando não, adultérios, infidelidades, roubo, desonestidade, sonegação. E você, em um ambiente assim, se conservando puro, sem dar motivo de escândalo, sem ser pedra de tropeço, mas conservando viva a chama da sua fé e ainda chegando lá do outro lado, próspero, crescendo, prevalecendo. Isso pode parecer estranho, mas, meus irmãos, é exatamente isso que a Bíblia diz que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, a grande pergunta de hoje, que a gente vai tentar responder é: como é que a gente prospera na Babilônia? Amém? Porque a Babilônia é o mundo. A Babilônia é o ambiente hostil. E muitas vezes a Babilônia é onde Deus coloca você, porque Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados lá. Agora, como é que eles prosperaram? Como é que nós podemos prosperar? De alguma forma, o estudo de hoje é uma recapitulação de tudo que a gente estudou até agora no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. Então, a gente vai recapitular, a gente vai rever. E a gente vai descobrir o que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram até chegar no capítulo 3, verso 28. Porque quando você lê, o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia, isso é um final feliz. Mas como é que eles chegaram nesse final? Então vamos recapitular a história desde o começo, para saber como é que o final foi um final feliz. Primeira coisa, meu querido, minha querida, se você vai prosperar na Babilônia, você vai precisar de irmãos. Você vai precisar de parceiros espirituais. Você vai precisar de guerreiros de oração que paguem o preço com você e por você. A grande mentira que o diabo inventou e que muitos hoje têm comprado é a mentira de que você pode ser crente em casa. Uma vez eu li um livro horrível chamado Por que Você Não Quer Mais Ir à Igreja? E a tese do autor desse livro, inspirado por Satanás, a tese dele era de que igreja é errado. Você tem que ser crente na sua casa. E que esse negócio de culto, de irmão, de agrupamento, isso é errado. Irmãos, é exatamente isso que Satanás quer nos convencer. Mas não foi isso que Daniel e os seus amigos fizeram. Eles se juntaram, eles se uniram. Em nenhum momento Daniel e os seus amigos procuraram enfrentar as adversidades sozinhos, eles buscaram um ao outro. Porque, meus irmãos, há um ditado que diz: dize-me com quem andas, e eu direi quem és. Há um outro ditado, menos educado, que fala: quem com porco se junta, farelo come. E há um versículo que fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Quando você chegar na Babilônia, procura outros que sejam como você, servos de Deus. E mais importante, para você enfrentar a Babilônia da vida, você precisa de uma igreja. Você precisa de irmãos e irmãs. Queridos, foi por isso que Cristo criou a igreja. Cristo criou a igreja porque Cristo sabia que a brasinha, longe do fogo, o que acontece? Apaga. E como irmãos em Cristo, nós estamos o tempo todo reacendendo a fé uns dos outros. Tem aquela história, né? Eu estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Deus. E o sujeito fala isso, o nariz cresce igual do Pinóquio, não é? Porque não tem jeito, irmãos. Até pode ter alguém dentro da igreja e fora da vontade de Deus, mas não pode ninguém estar dentro da vontade de Deus e fora da igreja. Então eu queria dizer isso para você em nome de Jesus: não lute sozinho. Se você enfrenta perseguição, se você enfrenta tentação, se você enfrenta aprovação, não lute sozinho. Busque um irmão, busque uma irmã, busque uma pessoa de oração que ore junto com você, que tenha um bom conselho.
e que fale para você aquilo que você precisa ouvir, uma palavra de Deus, uma palavra de fé para abençoar a sua vida. Queridos, nós tropeçamos e caímos quando ficamos sós. O rei Davi chegou no momento da vida dele em que ele se sentiu forte o bastante para andar sozinho. Ele não estava mais enfrentando Golias, nem qualquer gigante. Ele não estava mais fugindo de Saul ou de qualquer rei. Ele não estava mais combatendo nenhum exército. Ele agora tinha chegado no ponto mais alto. Os soldados disseram, vamos à guerra. Davi disse, vão, podem ir. E os soldados foram. E Davi ficou sozinho. Foi onde o inimigo lhe passou uma rasteira, ele caiu, e a queda dele foi tão grande que fez estremecer a terra, porque quando um grande homem cai, a terra estremece. Talvez se Davi estivesse na companhia de irmãos e irmãs, ele que sempre gostava tanto de estar com o povo de Deus, mas naquela hora ele se isolou, ele se distanciou, e o pé dele caiu na armadilha que o coisa ruim tinha preparado para ele, e com isso ele se prejudicou. Então nós precisamos da igreja. Se você vai prosperar na Babilônia, use esse recurso que Deus te deu, que é a igreja, que é a comunhão, que são os irmãos. E muitas vezes a gente tem um recurso e não usa. A Bíblia é um recurso, a gente não usa. A oração é um recurso, a gente não usa. A igreja é um recurso, a gente não usa. E depois a gente não sabe por que a gente está perdendo as batalhas. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Uma segunda coisa que eu acho que a gente vai aprender com Sadraque, Mesaque e Abednego. Você precisa resistir ao pecado. Nós estamos vendo aqui Sadraque, Mesaque e Abednego passando no terceiro teste. Mas quem lembra quem foi o primeiro teste? Não comer da mesa do rei. Porque a mesa do rei era farta, a mesa do rei era saborosa, mas a mesa do rei era de alimentos e bebidas consagrados aos deuses. A mesa do rei, na verdade, era um símbolo, a mesa do rei era um convite. A mesa do rei era Nabucodonosor e todos os seus grandes dizendo, venham participar conosco das coisas de Babilônia, dos banquetes de Babilônia, das vantagens de Babilônia, assentem-se conosco à mesa e tenham a boa vida que nós temos. Mas é tudo ilusão, é tudo farsa. Se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem cedido no começo, o que impediria eles de ceder depois? Mas eles começaram do mesmo jeito que eles terminaram. Eles começaram firmes. Meu querido, minha querida, não prove dos manjares de Nabucodonosor. Resista ao pecado. Porque quando o diabo coloca a mesa, ele nunca apresenta a conta, mas a conta chega. Lá nos Estados Unidos e em outros países que têm inverno rigoroso, os irmãos sabem que aqui em Vitória é uma bênção, né? Quando chega a 17 graus, a gente está tirando o cobertor do guarda-roupa. Não faz frio em Vitória. Mas em alguns lugares a temperatura chega perto de zero ou abaixo de zero. E nesses países, às vezes, as crianças mais velhas fazem uma judiação com as crianças mais novas. E aí uma criança mais velha chama um garotinho, né, um coleguinha assim, e fala, ó, duvido você colocar a língua na maçaneta da porta. E aí o mais novinho não sabe o que é aquilo, e ele vai lá, encosta a língua, a saliva no mesmo instante congela, e ele fica o quê? Aí fica a menina, com a língua mãe, a mãe nem ouve, porque a menina consegue falar. Que situação! Que situação! Olha para mim, presta atenção. Coloca a língua no pecado para você ver o que acontece. O pecado cola. O pecado gruda. Às vezes você fala,
eu vou só dar uma provadinha, eu vou só dar uma tragada, eu vou só beber um tiquinho, eu vou só dar uma olhadinha, eu vou ficar só um tempinho. E aí você vai e coloca a língua na maçaneta do coisa ruim e você cai na armadilha. E você está grudado. Se Sadraque, Misaque e Abednego tivessem provado das iguarias do rei, talvez tivessem ficado colados naquelas vantagens, naqueles prazeres, naquela mordomia do palácio de Nabucodonosor. E hoje integrariam o grupo dos vencidos, dos derrotados, dos destruídos, e nós certamente não estaríamos aqui na casa de Deus, falando sobre eles e lendo sobre eles na palavra do Senhor. Então, não fique colado no pecado, fuja do pecado. A Bíblia diz para a gente fugir até da aparência do mal. O crente tem que viver em santidade. Um ditado antigo falava: em Roma, faça como os romanos. E alguém pode pensar: em Babilônia, faça como os babilônios. Sadraque, Misaque e Abednego não pensaram assim. Mas pastor, lá na minha sala todo mundo cola. Mas pastor, lá na minha empresa todo mundo sonega. Mas pastor, filho, filha, você não é todo mundo. Deus tem um plano para você. Deus quer honrar você. Deus quer fazer prosperar a sua vida. Então, honre a Deus. Amém? Honre a Deus e Deus honrará você. Um terceiro passo muito grande que Sadraque, Misaque e Abednego deram em direção à vitória foi mostrar a fé que eles possuíam. Então, se você vai prosperar na Babilônia, você vai ter que mostrar a sua fé. Um crente chegou para o pastor e disse: pastor, essa semana aconteceu uma coisa tão engraçada lá no meu trabalho. Que coisa, irmão? Pastor, o senhor sabe que tem um colega que eu e ele trabalhamos na mesma sala há 10 anos. Aí, só essa semana, é que eu fui descobrir que ele é crente também. E só essa semana é que ele foi descobrir que eu sou crente também. Pastor, não é engraçado? Aí o pastor respondeu: engraçado, meu irmão, isso é trágico. Isso é uma desgraça. Isso é uma vergonha. Isso é uma tragédia. Que espécie de crente é você que em 10 anos ninguém na sua repartição, na sua sala, no seu local de trabalho, pôde ver em você algo do seu testemunho? Irmãos, se a gente vai prosperar em Babilônia, vai ser mostrando para a Babilônia que nós não somos de Babilônia, que nós somos do Senhor. Tem crente que acha que é agente secreto espiritual. Não, pastor, eu sou assim uma espécie de James Bond da fé. Eu estou lá na escola e eu estou lá no trabalho, mas ninguém sabe que eu sou crente. Eu sou um agente secreto. Irmão, olha para mim, presta atenção. Jesus não tem agente secreto. Jesus tem testemunha. Ele falou: vós sereis minhas testemunhas. Ele não disse: vós sereis meus infiltrados, vós sereis meus espiões. Não. Sadraque, Misaque e Abednego mostraram a fé que eles tinham. Quando todo mundo se prostrou diante da estátua, quando todo mundo se ajoelhou diante da imagem, eles ficaram em pé. Vocês querem saber qual é a nossa fé? Vocês querem saber com quem está a nossa fidelidade? Vocês querem saber a quem nós honramos em primeiro lugar? Vocês vão ver, não há dúvida quanto a isso, porque nós vamos mostrar. Nós somos de Jesus. Uma mulher chegou em casa, estava na aula de inglês. Aí o marido perguntou: como é que foi a aula de inglês hoje? Aí ela disse: mais ou menos. Por quê? Porque você sabe, lá na minha sala tem uma mulher que é muito debochada.
e muito assim, crítica, e muito debochada, e boca suja, tal. E aí, lá no meio da aula, ela rindo, assim, falando com as colegas, com as amigas, aí ela falou assim: quem aqui nunca traiu o marido? E só uma aluna levantou a mão. Aí o marido falou: puxa, querida, só você? E a esposa disse: não fui eu que levantei a mão. Aí o marido arregalou o olho: calma, calma, eu nunca traí você. Então por que você não levantou a mão, minha querida? A esposa respondeu: fiquei com vergonha. Sabem, irmãos, quando você está em Babilônia, ouvindo pessoas debochadas, desbocadas, quando você está num grupo de trabalho onde as piadas são indecentes, onde os gracejos são imorais, onde a infidelidade é a regra, a traição é a regra, a desonestidade, o passar a perna no outro, e você vai dizer que você honra os seus compromissos, que você não faz um negócio que pode prejudicar aquele com quem você está negociando, que você é fiel à sua namorada, ao seu namorado, à sua esposa, ao seu esposo. Vão rir de você, vão debochar de você, vão apontar o dedo para você. E às vezes o medo de passar vergonha poderá levar você a encobrir a sua fé. Não caia nessa armadilha, isso é coisa do Satanás. Você precisa mostrar a sua fé. Seja fiel ao seu Deus, aos seus valores, aos seus princípios. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse o seguinte: permanece naquilo em que você foi instruído. O que você recebeu do seu pai, o que você recebeu da sua mãe, o que você recebeu do seu pastor, da sua igreja, do seu Deus, da sua Bíblia. Irmão, irmã, permanece. Porque a vitória, muitas vezes, não está em você chegar no lugar que você ainda não chegou. A vitória, muitas vezes, está em você permanecer no lugar que você já está, para que Deus possa honrar a sua vida. Quarto lugar, você vai precisar confiar no Senhor. E como Ananias, Misael e Azarias confiavam no Senhor. Quem esteve aqui na quarta-feira passada, ou quem esteve no pequeno grupo ontem ou segunda-feira, certamente se lembrará disso, de que Ananias, Misael e Azarias confiaram não apenas no poder de Deus, mas no amor de Deus. Eles disseram para Nabucodonosor: Nabucodonosor, olha, se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar, mas mesmo que Ele não queira, nós não adoraremos os seus deuses. Nós não nos inclinaremos diante da sua imagem. Irmãos, isso é fé, isso é confiança. E a confiança se expressa na obediência. Eu sempre falo aqui na igreja que fé é confiar a ponto de obedecer. A gente obedece a Deus porque a gente confia. E se a gente não obedece é porque a gente não tem fé. Eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus me ajude, eu quero que Deus resolva. Ok, vamos pedir isso, vamos orar por isso, vamos clamar a Deus por isso. Mas me responda, aquilo que Deus mandou fazer, você já fez? Aquilo que Deus mandou você fazer, você já está fazendo? Porque se você não tem sido obediente a Deus, se você não tem mostrado a sua confiança no Senhor, como você pode esperar que Deus acrescente algo à sua vida, varão, varoa? Você precisa confiar no Senhor. Confiar é acreditar, confiar é entregar, confiar é colocar na mão de Deus e não tomar de volta. Confiar é crer que aquilo que vier das mãos de Deus será o melhor, porque Deus já provou que Ele nos ama. Ele prova o seu amor para conosco no fato de que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Você pode confiar nesse Deus. Um Deus que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou pela nossa salvação. Como não confiar num Deus assim? Você pode confiar nesse Deus. Agora, lembre-se de que a obediência é a face visível da fé. E nós temos que ter esta atitude constante no Senhor. E aí agora, voltando para aquela última frase,
ela faz sentido. Então, o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Por quê? Porque eles fugiram do pecado. Porque eles ficaram na companhia dos irmãos de fé. Porque eles confiaram no Senhor. E porque eles testemunharam do Deus a quem eles serviam. Aí a frase deixa de nos causar estranheza e a gente descobre o segredo. Qual é o segredo de prosperar na Babilônia? Qual é o segredo de crescer e ser reconhecido em um ambiente hostil? O segredo, meu querido, é que não é onde você está, é com quem você está. Um dos vultos mais admiráveis da história do cristianismo foi William Wilberforce, um político, que entrou na política porque era crente. E como crente, odiava a escravidão. Ele via na escravidão uma nódoa, uma mácula, uma ofensa aos céus. E ele entendeu que a única maneira de acabar com a escravidão seria criando leis que pudessem pôr fim à escravidão. E ele dedicou a vida dele a isso. E ele conseguiu que a escravidão na Inglaterra fosse finalmente proibida. E um efeito dominó, a Inglaterra era a superpotência da época dele. Quando a Inglaterra proibiu a escravidão, como um efeito dominó, como um castelo de cartas, os outros países foram seguindo também nesse sentido. Irmãos, ele estava no ambiente da política. Mas ali ele foi luz e ali ele fez a diferença. Um cristão pode estar no ambiente da política, ele pode estar no ambiente das artes, da dramaturgia, da música. Um cristão pode estar nos mais diferentes ambientes e ser sal e ser luz. Aliás, se nesses ambientes não tiver nenhum cristão, as trevas vão dominar. Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram na corte de Nabucodonosor porque aquele lugar precisava de muita luz. Muita luz. E eles pagaram o preço. É mais fácil ser luz na igreja, mas é onde a luz é menos necessária. É melhor ser sal dentro do saleiro, mas é onde o sal é menos necessário. Queridos, se somos o sal da terra e a luz do mundo, precisamos sair e iluminar e salgar. E Deus vai te fazer prosperar, porque não é onde você está, é com quem você está. Que nós estejamos preparados por Deus para vencer e prosperar, e onde quer que estejamos, sejamos mais do que vencedores, por Jesus que nos amou. Amém, meus irmãos?